Muito bem, nós estamos começando hoje, dia 15 de maio de 2025, mais um podcast Cutia do Cerrado com a Helena Kira. Eu sou o Cláudio César e nós vamos juntos aqui nessa jornada para mais uma grande discussão sobre a questão do meio ambiente, capitaneada pela o Instituto Cutia do Cerrado. É um prazer estar novamente aqui com vocês e gostaria de dizer que já estou ficando assim habituada, sabe, com esse clima, familiarizada, Sim. né? Então eu tenho sempre estar agradecendo todos porque Deus é muito bom, ilumina a vida de nós. Nós temos saúde para estar aqui e também, como o Gabriel disse, nós somos sonhadores. Sonhadores. Então é bom Somos sim. sonhar. Quando nós sonhamos, o mundo fica bem mais colorido. É verdade. Muito bem, então hoje nós temos o nosso convidado, o engenheiro ambiental, né, o Gabriel Ramos de Lima, consultor nessa área de meio ambiente. Seja bem-vindo. Mais uma vez agradecer o convite, né, a participação. Então, eu e a Helena, a gente já estava falando há algumas semanas, né, de poder vir, mas a agenda meio que na correria, mas que bom que deu certo. Agradecer o Instituto Cutia do Cerrado e também a Rádio Difusora. Acho que é muito importante esse momento de diálogo, né, de poder conversar, de poder falar aí para a população sobre esses temas que são bastante importantes aí. Muito bem, Helena, você estabeleceu aqui 3 temas para nós debatermos aqui nesse espaço do nosso podcast, né? Que é a Conferência Nacional do Meio Ambiente, qual a sua história, o seu objetivo, como foi realizada a Conferência Municipal e Estadual, né? O segundo tópico aqui é a questão da sustentabilidade, qual a importância desses temas para a nossa sociedade atual, né? E também o papel da engenharia ambiental nos tempos modernos, né? Que legal, né, Helena? Podemos, trocar um pouco aqui Uhum, os eh, subtítulos, os uhum. tópicos. Vamos começar falando sobre ESG, Sim, que Podemos. é o momento, e Bora. as pessoas misturam muito esse assunto. E Sim. é um assunto que já existe há muito Uhum. tempo, nós já estamos trabalhando com eles, mas não sabemos como explorar. E muito importante também é nós deixarmos bem claro que a área ambiental é uma área extremamente importante. E nós achamos que a parte ambiental é só plantar uma árvore. Não é. Uhum. Faz parte, mas a área ambiental é o que nós estamos aqui, faz parte, o contexto social e também mais, o que que nós estamos fazendo para um mundo melhor. Uhum. Então, muito vamos bem. começar então com ESG. ESG, Uhum. e eu gostaria que você explicasse o momento de hoje, como que o ESG está funcionando nas indústrias, para consultoria e no Uhum. dia a dia nosso. Bora lá. Acho que é importante fazer um contexto histórico, né, do ESG. O que que é essa sopinha de palavras, né? O ESG ele é uma sigla que vem do inglês, então E de ambiental, que é environmental, o S de social, que é social, né, mesma palavra, e o G de governança, que é governance em inglês. Então, é ambiental, social e governança. Então, ele é uma diretriz, né, estratégica que orienta as empresas e as organizações de como você operar, fazer a sua atividade de uma maneira equilibrada. Então, ele nasceu lá no início dos anos 2000, né, tem uma informação, um parêntese importante, né? Então, foi uma discussão dentro de um grupo da ONU, então tinham vários grupos, vários líderes financeiros nessa reunião, quando foi falado do ESG, né? Então, o presidente lá, o líder da ONU, falou que era importante as empresas considerarem o ESG nas suas decisões, né? E ele ganhou muito mais força em 2016. Então, teve aquela empresa que é a BlackRock, perdão, BlackRock é uma empresa muito grande de ativos, então ela controla uma grande quantidade de ativos financeiros, e aí também então, o CEO da empresa falou, ó, o ESG, ele é obrigatório, se as empresas quiserem crescer, quiserem desenvolver, vocês precisam olhar com bastante atenção para o ESG. E a gente sabe que as empresas já tinham um controle ambiental, né? Quando você olha para uma operação industrial, para uma fábrica, tem toda aquela questão de atendimento às leis, programas, a questão social, mas não se dava a importância adequada para isso, né? E com todo esse movimento, as organizações, a sociedade de uma maneira geral começou a perceber que sem você equilibrar a parte ambiental e social, as empresas elas não conseguem sobreviver, porque a atividade econômica está
completamente dependente dos recursos naturais. Hoje, tudo que a gente usa, a nossa roupa, nosso celular, tudo, vem de algum meio natural, passou por um processo de transformação para virar um produto que a gente consome hoje. Então, se você não fizer o uso, não utilizar esse recurso, essa matéria-prima de uma maneira adequada, a gente vai ter riscos. Então, a gente olha para questões como as mudanças climáticas, desastres, o quanto que isso afeta tanto a vida das pessoas quanto os negócios, né? Então, um problema ambiental, ele pode fechar a porta de uma empresa. Um problema social, seja ele questões trabalhistas, questões de direito humanos, pode fechar a porta de um negócio. Então, realmente é E muito existe uma importante. lei Para SG ainda não. no Brasil? Não existe ainda uma lei, né? Basicamente, o SG, ele ajuda a organizar os processos e a legislação. Então, vai ajudar as empresas para olhar para os itens, os riscos que ela tem, né? O SG fala muito de gestão de risco e como que ela pode fazer a melhor gestão desse E risco. ela complementa algum ISO? Hoje não, também não complementa um ISO, mas ele ajuda as empresas a ter ISO. Então, o que a gente olha assim, as empresas que têm o SG bem consolidado, que segue essas diretrizes, é muito mais fácil ela conseguir uma certificação ISO. O que a gente tem no Brasil há 2 anos atrás, eu não lembro mais ou menos o ano, mas se eu não me engano foi em 2022, 2023, a ABNT lançou uma norma de SG lá do pessoal do Paraná. Então, essa é uma norma hoje que está sendo aí... As o pessoal, normas técnicas, normas né? técnicas. Então, tem uma ABNT PR que fala de SG, e aí as empresas estão analisando e trazendo, mas não é uma obrigação seguir essa ABNT. Eu acho que a empresa, se ela entende bem os conceitos, se ela tem os procedimentos estruturados, e ela consegue ser uma empresa que tem as diretrizes ESG. Então, não tem, assim, uma norma específica que dita como deve ser feito esse caminho. Esse daí é a mesma coisa, a mesma função, Cláudio, é a parte ambiental. Existe algumas leis, mas não sabemos como que utiliza. É isso que é o grande problema. E nós aqui em Três Lagoas, e com a parte do bioma do Cerrado, estamos percebendo que muitas vezes nós estamos deixando de utilizar o que nós temos de direito. Sim. E como nós temos direito, é muito importante as pessoas terem conhecimento para nós unirmos Uhum. tanto a parte técnica como a comunidade, para a gente poder pedir os nossos direitos dentro, exigir dentro da empresa, de uma forma de royalties, uma forma de fundos ambientais, mas de alguma forma, porque está utilizando Recurso, né? todos os recursos ambientais, naturais, e nós não estamos repondo. O que a gente tem aqui também nessa questão de lei, grandes empreendimentos precisam do licenciamento ambiental, e no licenciamento ambiental existem as condicionantes. Então, essa condicionante pode ser desde criar um parque ecológico, apoiar a reciclagem, até questões sociais. Mas a gente Ótimo. não sabe hoje o que isso retorna para a sociedade, por exemplo, né? Das indústrias que temos aqui hoje, qual condicionante ou qual programa tem um benefício, né? A gente sabe que tem alguns, quando a gente vê um lançamento, alguma ação, mas ainda esporádico, precisa, né? sabe? Assim, um programa tal da indústria tal. Não, não é isso que nós queremos. Você falou bem, viu, Gabriel? É o que, por exemplo, um parque ecológico, Exato, né? né? Que temos em outras, como Curitiba, Exato. outros lugares de referência. O que nós podemos falar aqui em Três Lagoas de realmente a indústria investir nesses locais que é um benefício contínuo, não Exato. só esporádico. Bom, Gabriel, é o seguinte, nós aqui na nossa região, né, Três Lagoas começou esse processo de discussão em audiências públicas, né, da possível instalação de uma indústria, de uma fábrica e todo o impacto que isso possa ter do ponto de vista ambiental, né, e outros setores também. Nós já tivemos várias audiências públicas. Agora, recentemente, nós vamos ter uma audiência pública na nossa região, lá em Bataguaçu, por conta da implantação da Bracel lá, né? Nessas audiências públicas, justamente que deveria a sociedade fazer as perguntas que tem que fazer, os questionamentos que tem que fazer, quais são os impactos, né, que vai acontecer do ponto de vista da instalação dessas indústrias. Mas, às vezes, a sociedade,
por conta da geração de emprego, a geração de renda, aquela empresa chegando, o movimento que vai ter, o crescimento daquela região, muitas vezes as Momentâneo. pessoas Esquece, esquecem né? de fazer as perguntas que deveriam Sim. fazer. E depois começam a ter os problemas, né? Problemas. Você começou a falar sobre a instalação de uma empresa, envolve toda a questão ambiental. Você e a Helena falando sobre isso. Você imagina, por exemplo, uma empresa como essas que nós temos aqui, Suzano, Eldorado, agora Bracel e outras, Arauco, né? Envolve tudo a questão ambiental. Sim. Desde do viveiro de mudas, né? Da plantação A dessas área onde vai mudas, ser a área, instalada, a né? preparação Operação dessa da área. Uhum. Né? Depois, quando estiver no porte de corte, você vai trabalhar também, tem uma questão ambiental, tem um impacto. Sim. E a indústria em si, né? Uhum. Tá certo? Então, eu gostaria que você, que tem experiência nessa área, dá consultoria nessa área, qual seria o papel da sociedade, da população? Não ir só na audiência pública, comer o lanchinho ou ouvir aquela conversa das autoridades. E aí, né? no final, já está pronto, É. Uhum. né? Já está pronto, de benefício da própria empresa, Uhum. e tudo bem. Tudo bem. As pessoas assinam a sua presença, Isso. cumpre o ritual da Bonito audiência lá. pública, tudo certinho, mas, às verdade, às vezes, as coisas que têm que ser discutidas não são É. discutidas. Né? Eu acho que o papel da população é não pensar no agora só, né? Eu acho que é pensar realmente a longo Muito bem. prazo o que de positivo esse empreendimento vai trazer, mas como eu tenho um papel de cidadão que vou fiscalizar, ou que vou acompanhar para que tenha um equilíbrio que proteja a minha cidade, que proteja o meu recurso natural. Então, realmente, isso é o maior desafio. É, como você falou, eu também acredito que o conceito de sustentabilidade que traz o tripé, né? Economia, meio ambiente e social. É importante. Então, a economia, o desenvolvimento econômico, o emprego, todo mundo fica vislumbrado, né? A gente está numa região que é muito rica, eu acredito, a nossa região aqui do Mato Grosso do Sul, principalmente aqui o Bolsão, né? A Costa A Leste. rota da celulose. Todo mundo tem oportunidade, mas quando a gente vê novas Começamos. oportunidades, fica vislumbrado. Eu também passei por esse processo. Eu sou de Três Lagoas, acompanhei o movimento, eu fiz um curso técnico para trabalhar numa indústria, eu trabalhei um tempo numa indústria, e realmente você fica assim, nossa, eu vou ter uma oportunidade de trabalhar. Só que não vem só as coisas boas, vem as coisas, os riscos, né, os problemas. Então, acho que a população tem que fazer esse papel de ser ali um fiscal, de acompanhar, de cobrar e de entender. Então, esse papel também de querer saber, participar, né? A gente participou justamente da conferência que a gente vai falar. Você percebe uma ausência das pessoas, acho que é os dois lados. Precisa de uma divulgação melhor, mas também as pessoas participarem, os grupos organizados. Eu lembro que também, quando eu era mais novo, eu via muito em Três Lagoas, tinha a percepção que eu tenho, tá? Posso estar errado, mas tinha associações de bairros que eram mais atuantes. Mais atuantes. Né? Hoje, eu não vejo, assim, até brinco com os colegas, coisas de antigamente. Parece que o pessoal do bairro, da rua onde eu morava, onde eu cresci, era mais unido, aquela coisa. Hoje eu não vejo, parece que as pessoas estão muito ocupadas na correria, talvez você não conhece o seu vizinho, e começa por aí, né? Se talvez no meu bairro, na minha rua, eu não consigo me organizar para exigir um serviço, para talvez ligar ali no serviço público e questionar alguma questão, por uma questão de uma audiência pública de uma indústria, fica mais complicado, porque cada um está olhando para si e não está olhando para o todo. Então, acho que é isso, né? Eu acho que é olhar para o futuro e pensar no coletivo, não só pensar no individual. E, de forma rápida, eu vou lembrar aqui que os impactos são em todos os setores. Todos os setores. Você imagina, aqui em Três Lagoas, o impacto que está acontecendo com esse movimento todo que aconteceu no trânsito. No trânsito. O quanto de acidente que acontece em Três Lagoas. Porque as pessoas saem da sua casa com pressa para ir para o trabalho, com pressa para buscar seu filho à escola, com pressa para ir no comércio. E toda hora você tem E a pressa sempre acidentes. quase no mesmo horário. Exatamente. Acidente de trânsito. Você tem impacto na prestação de serviço na área da saúde. Exato. Os nossos postos de saúde, todos eles Só lotados. essa semana eu vi A falta 3. de vagas, por exemplo, em escolas, tanto no município como no Centro de Educação Infantil, como no Estado. O governo tem que se redobrar para atender essa demanda. A nossa rota, a nossa rota da celulose. Exatamente. A questão da moradia, por exemplo, o aluguel em Três Lagoas é caríssimo. Você não imagina o que está acontecendo em Inocência, o que vai acontecer em Bataguaçu. Né? Né? Enfim, são vários impactos, né? E aí impacta o que a Helena acabou de dizer, né? Foi em palco, inclusive, essa semana.
que é a questão da rota da celulose. Nós começamos aqui com celulose. Tirar a rota da celulose é um absurdo do absurdo Então. de interesses políticos. E os impactos que Infelizmente. acontecem nas nossas rodovias, né? Os acidentes que acontecem na rodovia, o movimento que tem nessas rodovias de carreta. São milhares de carretas por dia que Por passam dia. pelas nossas rodovias. Não são centenas, são milhares. Né? Então, Acidentes tudo isso, e vários Então, acidentes. tudo isso tem que se discutir, né? Tem que Numa ser. audiência pública, né? Uhum. A empresa é boa, ela é bem-vinda? Claro que é bem-vinda. O desenvolvimento da nossa região, fantástico, mas tem impacto. Como que vai controlar os impactos, né? Acho que isso que a Exatamente. população tem que perguntar. E ter esse apoio da gestão pública numa resposta mais rápida, né? Porque também a gente sabe que tem muita burocracia, mas a percepção que eu tenho também é que demora-se muito tempo para organizar. Então, a também- gente está falando desse movimento, por exemplo, de Bataguaçu, né? A gente viveu aqui em Três Lagoas, está vendo Inocência e Bataguaçu. Ribas já é? teve, Ribas né? também, né? Ribas. O que hoje, talvez, o que a gente pode antecipar para controlar esses impactos, né? A gente vê as audiências públicas, ela é um instrumento para também cumprir uma lei, a gente não sabe o quanto que de efetivo são as audiências, mas além da audiência, o que pode ser feito? Será que o pessoal está trabalhando para, vamos fazer um estudo aqui de mobilidade urbana, vamos tentar E entender sabe para mais realmente o que mitigar, poderia né? fazer essas audiências públicas? Precisava ter audiências públicas pré, durante e pós pós, a um período. Não só no início. Uhum. Porque muitas vezes, igual no nosso caso, nós já sabemos que Sim. nós passamos aqui na região de Três Lagoas. Mas lá em Bataguaçu, como eles não sabem, Sim. está no mesmo impacto. É tudo bom, Sim. bonito, vai Todo ser mundo realmente empolgado, né? Mas não olhando os da problemas, né? parte Helena tá me imediata. fazendo lembrar de que essas audiências públicas deveriam virar um PDCA, né? Eu acho. Exato. verdade? Por que Verdade. não? É, ué. Cobram tanto da gente por tantas outras É. coisas, por que não pode ser cobrado agora? Não tem um acompanhamento, Um acompanhamento, né? porque uma aí revisão, olha, isso aquela aqui não ficou legal, isso comunidade, aqui ficou aquelas legal. vão ver o que está acontecendo, ó, vamos mudar essa rota. Sim, Olha o que está acontecendo com nós agora. Ficamos sem a duplicação da rota de celulose. infelizmente. Nós começamos com o plantio para a extração de celulose, meu povo. Cadê é uma os rota. nossos? Cadê os nossos, povo? É. Cadê os nossos representante? Nós não podemos ficar sem. ficar fora, né? Ô, Gabriel, é o seguinte, essas empresas, elas têm que ter a responsabilidade social com o entorno onde ela está inserida, né? Uhum. Estamos tendo responsabilidade social? Você por parte sabe dessas empresas? o espaço em torno de quantos quilômetros? Uhum. Olha, hoje, em relação à distância, depende muito do tipo de impacto que essa empresa vai gerar. Então, não é à toa que é comum você ver uma indústria desse porte tá uma distância da cidade. Então, o complexo aqui onde tem a celulose ali da Suzano tá mais ou menos 30 km, a da Eldorado também tá mais para lá, e acho que da Bataguaçu e Inocência também fica longe. Então, esse distanciamento está mais relacionado com o impacto de ruído, impacto de movimento, impacto de dispersão de poluentes, Se tiver algum enfim. problema, né? E aí, o impacto social, eles analisam mais essa questão do município mais próximo ou dos municípios ali mais próximos que vão ter uma área de influência. Quando você olha para o setor de celulose e papel, a área de distanciamento é mais relacionada à área florestal. Então, as florestas estão a distantes 150, 200 quilômetros, então tem um fluxo muito maior de veículos. E aí, essas empresas desenvolvem um trabalho. Hoje, as empresas, grandes empresas, elas têm um relatório de sustentabilidade. Então, vocês podem consultar no site da própria empresa e lá eles vão divulgar as ações sociais. Tem muitas ações sociais, acho que muitos programas bacanas. Eu trabalhei com alguns, mas, de novo, nessa experiência também do tempo que eu trabalhei e acompanhando hoje, a minha pergunta maior é o quanto que isso está sendo efetivo. Então, o quanto que é eficiência, né? Então, Exato, é tem isso que nós programas, não temos. tem programas bacanas de, tipo assim, aumentar a renda da população, programas de educação profissional, no qual eu participei, que a gente estava falando antes do Lincoln, né? Que é um programa de educação profissional para jovens. Preparar a galera para o mercado de trabalho. Esses jovens acabam sendo preparados. Então, eu trabalhei com programas assim e vi realmente jovens, conheço até os jovens que estão no mercado de trabalho, mas a gente não sabe ainda, não tem uma avaliação se o impacto que é o causado
se esses benefícios, eles compensam o tamanho do impacto. Talvez Eu o acho, impacto é maior e a a gente minha está opinião, eu acho com ação um pouco pouco, menor. pouco, viu, Cláudio? Bem Uhum, pouco para o tamanho. Esse benefício, por exemplo, vamos falar de uhum, forma bem grosseira, tá? sim, Eu posso estar errado. Mas pega 20 alunos, aí sim, a empresa investe 20 alunos em um ano de sim. formação. Em Uhum, um ano. 20 alunos, 20 pessoas, uhum, se conseguir estar dentro da indústria, isso eu falo porque eu fui professora, instrutora do Senai há muitos anos, eu sei como uhum. funciona. O que que é? São 20 alunos perto do impacto de uma indústria. É pouco, né? É. Não é nada. E, Não é nada. uma outra questão que eu vejo que é complicada é também, às vezes, as empresas, elas querem mostrar, elas assumem compromissos muito complicados para elas, principalmente na questão social, porque quando você olha para a questão social, é várias outras questões que você tem que ser analisado. Então, eu já vi empresas que adotam, sei lá, eu vou tirar tantas pessoas da linha da pobreza, da linha da fome. E é muito complexo você fazer isso. Só que a empresa, algumas empresas também estão naquela lógica, né? Ah, eu preciso entregar, eu preciso ter meta. E às vezes, quando você não vai conseguindo atingir essa meta por vários motivos, muitos não querem largar essa meta. Então, tá no relatório um número, fala que mudou, fala que melhorou a vida de tantas Por pessoas, isso mas você que fala nós assim, e temos que como que isso ter a aconteceu? Como que isso foi comunidade feito, né? fiscalizando. Como A isso foi comunidade feito? fiscalizando. Cada Uhum, 3 anos, vamos fazer uma é, conferência, vamos falar sobre essa indústria que está fazendo, porque ela sim, está tendo benefício, pode ter certeza exatamente. para ela estar Uhum, aqui. O uhum, governo está incentivando, o é, município tem incentivo, isso. ela não está de graça aqui, E aí, né? o É. lado positivo disso é que as empresas estão divulgando, já há anos estão divulgando os relatórios, divulgando as metas, porém, o tempo está passando e as pessoas, as instituições estão vendo assim, tá, o tempo está passando, todo ano essa empresa fala que melhorou isso, melhorou aquilo, só que os problemas continuam. Onde que está o problema? Aí começam a ver que, na verdade, o programa não é tão bonito assim como pintam. Existem, infelizmente, problemas, corrupções, né? A gente viu recentemente a questão do mercado de carbono, que saiu até no Fantástico, problemas de corrupção uma empresa que estava grilando terra na Amazônia para receber o benefício do Que é lá que crédito de está carbono. conseguindo, né? Isso pode estar acontecendo em outras Em regiões do outras Brasil regiões, e também, saiu né? até uma matéria, acho que do The New York Times, até avaliando uma empresa que faz essas certificações de crédito de carbono, que falou assim, olha, ela certificou muitas outras empresas, gerou muito dinheiro e tal, mas o benefício ambiental, cadê, né? Falando em Então, crédito, isso é um isso. problema, né? Falando em São crédito de riscos. carbono, as indústrias que já estão trabalhando com crédito de carbono, com as florestas, Olha, até onde eu sei, não. Não tem, porque existe uma conta, né, para você ter. E a e uma floresta, liberação, né? ainda tem um debate que, assim, a floresta de eucalipto basicamente empata. Então, assim, ela tem um benefício ali, é o período que ela está crescendo, que é E, 6, 7 anos, e na hora que vai colher, você tem o maquinário que usa diesel, você tem o transporte de caminhão que está transportando, então, todo aquele volume que aquela floresta armazenou, na hora que for colher, perdeu, você está porque, observando como né? que vão Sim. Então, a funcionando, conta Cláudio? fica 0 a 0. Bom, vamos passar então para falar da Conferência Nacional do Meio Ambiente, Helena. Você Vamos. participou da fase municipal, participou também da fase estadual. Eu Nós gostaria que somos você comentasse, delegados. eu gostaria que vocês contassem um pouquinho. Bem, conferência, você sabe que eles são. É uma obrigação. Não sei. É É uma obrigação. obrigatoriedade, é. Isto. Mas só que é a mesma coisa da audiência. É o mesmo assunto da Uhum. audiência. Acaba tendo um controle É, por parte de alguém. de alguns interesses. Tá? Vou falar Exato. desse jeito Uhum. porque aqui é nosso, nós Uhum. podemos falar. É. Eu, né, no meu caso, e mais o Gabriel, somos delegado ambiental do Do município. município e participamos lá da parte do estadual. Mas, sem falar mal, sem nada, nós percebemos que é feito muitas vezes as conferências na parte de obrigação e acaba perdendo o Objetivo objetivo, principal. o principal de que realmente tem interesse para poder Então, fazer. acaba perdendo o foco. Perdendo foco. Perdeu o Perdeu foco, foco. nós perdemos, foi feito, não foi tão discutido como nós É. gostaríamos, tá? E assim,
como que foi feito lá, não estou falando mal, não, não foi legal. Não foi bem organizado. Foi na UEMS, Uhum. e um lugar lindo, bem feito, mas sabe como que é feito só na obrigação, não Parece que para importa. cumprir a agenda, né? Só para falar que Para foi falar, feito. porque eles vão estar lá em Brasília, que Uhum. foi a semana Semana passada, Uhum. e a COP30 tá pronto. É mesmo, olha, assim, é meio viciado. Então vocês não têm muita esperança de que nós teremos assim grandes avanços na É. COP30? Eu acredito que não. A minha esperança é aqui, Parece começar que é de mais casa. propaganda. A Eles COP30 é uma começaram no nosso propaganda. quarteirão, começaram no nosso bairro. Eu acho que é isso. A experiência que eu tive dessas conferências aqui, eu pude reencontrar a Helena. A gente já tinha falado há anos, a gente reencontrou. Daqui a gente já saiu com Isso. algumas ideias. Teve outros colegas lá. Então, é o que eu falo, gente, vamos começar pelo nosso Não quintal, pelo nosso funciona. bairro. Nós temos que rever muitas coisas. Ter uma expectativa dessa conferência grande que vai escalar para nós algo efetivo, eu também fiquei com bastante receio, porque é tudo isso que ela falou. Acho que não foi muito bem divulgado. No dia, acho que as coisas não fluíram muito bem. Acho que perdeu o foco. Quando a gente fala, por exemplo, dessa conferência em si, o tema principal é mudanças climáticas. E às vezes você consegue colocar um delegado do município no estado e do estado a nível nacional. E às vezes aquela pessoa que foi eleita como delegada não está preparada para a discussão. Não foi treinada, não está preparada. Porque é um grupo, não entende entendeu? do assunto em si. Um exemplo que você trouxe, eu estava conferindo as metas, as propostas que saíram na Conferência Nacional. Então, são 5 eixos. O primeiro eixo é mitigação. E aí, qual que é o objetivo desse mitigação? Está escrito lá, redução das emissões de gases de efeito estufa. A qual eu uma fiz coisa parte. direta. Só que se você pegar as propostas aprovadas, poucas ou quase nenhuma tem uma relação com reduzir impactos do efeito estufa. Então, qual que é a dificuldade? A gente tem um grupo, mas a gente não entende muito o que esse grupo precisa fazer, qual que é a nossa meta, e aparecem ações que não está relacionado. Então, e quais os outros tópicos? Os outros tópicos são 5. Então, são mitigação, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica, governança e educação ambiental. Então, o primeiro e o terceiro, o primeiro e o quarto, para mim, que é o maior, Que é o mais difícil, porque quando você fala mitigação, mais técnicos. você fala em reduzir efeito estufa. Hoje, o principal emissão de efeito estufa no Brasil, se você olhar, a gente tem uma plataforma que chama Observatório do Clima, fala que é o desmatamento. Então, o desmatamento, na hora que você tira uma árvore, ela deixa de armazenar esse gás carbônico, que pode virar um dióxido de carbono, e, de novo, os maquinários, né? E não saiu nada de proposta olhando para isso. A gente tem, por exemplo, os veículos que a gente usa. Então, uma ação para tentar mitigar, um veículo elétrico, veículos coletivos, né? Muitas cidades adotam veículo ônibus elétrico, porque isso vai reduzindo essa emissão. Não saiu nenhuma ação. Então, acho que as pessoas também têm dúvida, né? Não houve uma preparação. Na conferência que a gente participou, eu também não vi as pessoas, quem estava conduzindo a conferência, deixando isso claro, né? Então, era assim, olha, vamos participar, quem tem ideia, a sua ideia, ok. Surgiu ideias muito importantes, bacanas. Só que talvez a gente está trazendo boas ideias para um fórum que não é para falar disso, né? A gente precisa não é o momento de discutir essas ideias. E assim, aproveitando que eu acho que eu mais falei até no dia, fiquei indignada, as pessoas só falarem Pantanal, Cláudio. Não foi isso, Gabriel? Sul tem um amor platônico assim, com o Pantanal. Até a propaganda da Lemes, que é da Assembleia, eles falam o estado do Pantanal. Eles estão esquecendo que o Cerrado é maior que o Pantanal, por mais que o Pantanal seja importante. Sim. E nós temos também, inclusive, um pedaço de Mata Atlântica. Até mesmo aqui em Três Lagoas. Num podcast desse passado aí, falando com o Airã, né? Você viu? O Cinturão Verde de Três Lagoas é um pedaço da Mata Atlântica. Que ainda temos algumas espécies da Mata Atlântica bem ainda nítidas lá. Não, mas o problema maior foi isso, que eu fiquei indignada lá na conferência, falando só de Pantanal, povo que às vezes nem conhece Pantanal. Viu, Helena? E se eles estivessem tanto preocupados com o Pantanal, tanto quanto eles falam, autoridades, enfim, todos, né? O Pantanal não estaria passando o que está passando, né? Porque o Pantanal vem passando por problemas já há anos, né? De desmatamento,
de queimadas, interesses de Queimadas. fazendeiros ali, Exatamente. interesses de fazendeiros para manter aquilo ali, para investir naquilo ali. A tragédia que aconteceu, A tragédia né, do ano passado e tem um forte provavelmente indício de ter a 2 questão anos da atrás. ceva, né? E não era só ali, né? Parece que é bem comum outras pousadas, outros locais alimentarem um animal Sim, silvestre. você falou a respeito da Que é um tragédia crime do... ambiental, É, né? é um Até crime, Você claro. não pode alimentar um animal, mas é porque a gente falou, os Pontes que interesses são acabam... feitas né? erradas, É. tudo. Então, quer dizer, eles falam tanto de Pantanal e eles mesmos Rios fazem sendo a assoreados, diferença. assoreados, E aqui nós, então, aí eu fiquei Sim. indignada na hora. Eu falei, espera aí, estão falando aqui, é só para falar do Pantanal, então não precisava nem ter vindo aqui. E outra ainda, precisaria ter essas conferências, pessoas, não discriminando, pessoas da comunidade, pessoas da parte social, de instituto, pessoas técnicas, para poder juntar depois tudo isso. Não, eles fazem um rolo, uma bagunça, que eles mesmos não entendem, e joga lá tudo pronto, É como aquilo que o Gabriel audiência. acabou de dizer, né, agora há pouco, né? São etapas que têm que ser cumpridas e eles fazem, depois colocam num belo relatório, aquelas palavras fala lindas, que maravilhosas, cumpriu, né? e na verdade no dia a dia, no cotidiano, não se discutiu aquilo que tinha que se Exato. discutir. Né? Esse modelo que você falou, a gente vê outras organizações fazendo e é o caminho mesmo, né? Porque a gente precisa ter especialistas, né? Mas talvez um grupo de especialistas como conselheiros para falar assim, ok, dessas propostas aqui... Alguns líderes daqui, dentro, essa são os proposta mediadores, ok, os mediadores. Essa proposta ok, essa proposta acho que não. Não. Então precisa ter a própria COP, né? Que é essa organização, ela tem um grupo à parte, que é o IPCC, que foi um grupo de especialistas, pesquisadores, professores, que como se fosse o corpo técnico. Então, eles que ajudam a formular as metas, as etapas, apresentam os estudos baseado nesse estudo que a COP trabalha. Então, ela tem uma espécie de um conselho técnico para dizer o caminho. E a gente não vê nesses movimentos, a gente tem muito mais. Para vocês verem, assim, coisas que também chamou bastante atenção. Das metas que foram aprovadas no Brasil, tem metas voltada para agricultura familiar, voltada para restauração florestal. E, de novo, é muito importante. Esses temas, realmente, a gente também precisa olhar para eles. Mas eu não acho que seria nesse fórum. Acho que tem um que até o uso sustentável da cannabis, que é um assunto bem polêmico. Mas talvez, eu não sei se nesse fórum... Seria ideal. Eu não sei o quanto que isso vai ajudar no combate às mudanças climáticas. Então, acho que falta um pouco de foco, sabe? Um pouco de direcionamento para realmente dispersam muito, trocam muitas pessoas. Eu recebi também, para poder referência, né? Como parte do MEC, que eu sou do MEC também, perguntas e assuntos referente à COP30, que vai ser a partir do dia 10 de novembro em Belém. E aí, perguntando quais os focos que poderia ser mais destacado, e foi bom você ter falado da cannabis, eu tirei. Eu pedi para retirar esse assunto, mesmo tendo sido aprovado, porque não é o objetivo, no caso. O objetivo é falar quais são os interesses da parte de clima referente ao Brasil e mundo. E a gente não querer vender o Brasil, não querer... Não, estão usando a COP30 para fazer propagandas de... Passar outras pautas, outras coisas, sem a importância realmente o que nós estamos passando. Então, olha, na verdade é o seguinte, a COP é para discutir a questão climática. Clima. O que fazer para dirimir o problema do clima no mundo. Exato. Aí os países ricos não querem investir, não querem cumprir o seu não papel, querem cumprir né? o seu papel. Coloca nós os como pobres obrigatório. Não tem dinheiro para investir, não tem condições. Então, quer dizer, essas COPs, como foi a última COP... jogando a bola pro outro. A 29 fica meio complicado, né? Jogando a bola muito bem. Olha, por uma questão de tempo, nós temos que passar para o terceiro tópico aí, que é o papel da engenharia ambiental nos tempos modernos. E aí... Isso. Qual que é o papel, Gabriel? O que o engenheiro ambiental faz? Vamos fazer essa pergunta? O que o engenheiro ambiental, nós, né? Qual que é o seu profissionalismo? O que você faz no dia a dia? O engenheiro ambiental, ele é um profissional técnico e o principal trabalho dele é apoiar empresas, instituições, organizações na prevenção e promoção do meio ambiente. Então, ele é um profissional que trabalha no controle mesmo dos processos, né? Esse curso, com esse nome, ele surgiu ali nos anos 90, muito
motivado por todo esse movimento ambiental que vinha crescendo. Então, a gente tem em 92 a Eco 92, ou a Rio Sim. 92, né? Então, logo Tudo depois... começou lá, né? Começou lá, né? E aí surgiu, então, é um curso relativamente novo, né? Então, o aluno ali, o profissional, ele estuda... A gente estuda muitas coisas da engenharia civil, a parte de saneamento básico, parte de tratamento de efluentes, de resíduos, estuda coisas da geografia, estuda coisas da biologia um pouco, nossa colega Muito bióloga cálculo. aqui, muito cálculo, tem que saber fazer conta, gostar, e aí depois de formado, esse profissional vai trabalhar ajudando essas empresas no controle e na promoção do meio ambiente. Então, a gente fala, né, o engenheiro ambiental, ele em si, ele não é um fiscal ambiental, não tem problema em ser também, ele pode ter a carreira de fiscal, mas ele não é um fiscal, ele é um profissional que vai ajudar o negócio a ser sustentável. Ele vai orientar. Ele vai orientar e vai garantir. Por vezes, você precisa chegar no seu cliente, no caso eu que sou consultor, e você precisa falar para o seu cliente, olha, esse aqui não está adequado, você precisa melhorar o seu processo. Tem pessoas que realmente se incomodam, às vezes vê a profissão e fala assim, pô, esse cara tá vindo aqui para fiscalizar o meu trabalho, ou já tem que responder pro órgão ambiental, para a prefeitura, esse cara fica aqui, eu até brinco, eu falo, gente, ó, não sou fiscal, eu tô aqui para ajudar. Se o seu negócio estiver aberto, para mim é ótimo, eu quero Por que exemplo, você um venda. lava-jato, o que precisa de um consultor? O Lava Lava Jato, Jato, o Lava Jato, ele precisa da licença ambiental, então cada município ele tem a sua norma de licenciamento ambiental. Aqui em Três Lagoas a gente tem um decreto, que é o decreto 577, lá tem uma lista de atividades que precisam do licenciamento e dependendo do tipo de atividade é uma complexidade maior ou menor. Uma oficina mecânica, por exemplo. Por exemplo, então precisa ter toda uma adequação no prédio, para a questão de efluente, de vazamento de óleo, precisa ter o dique, o lava-jato, porque usa muita água, essa água vai estar contaminada, o posto de gasolina, né? Então, o primeiro passo é esses empreendimentos, se não tiverem, procurar um profissional, e esse profissional vai orientar e vai falar assim, ó, o que ele precisa? Você precisa de uma documentação, você precisa de relatório, você precisa colher informações em campo, você precisa, às vezes, levar uma água para fazer uma análise, tem que analisar se essa água está dentro dos parâmetros. Então, tudo isso é um engenheiro ambiental. É uma vez só que acompanhar. faz ou é todo ano? O licenciamento ambiental, você tem 3 etapas, né? Que é a licença de instalação, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, a licença prévia é como se você apresentasse um plano para o órgão, no caso, a Secretaria de Meio Ambiente, falando assim, olha, tem esse empreendimento, uma oficina, e ele vai implantar essa oficina, aqui está o plano dele, o que ele está pensando em controlar. E você tem que estar sempre atento também, o profissional, às novas regras, As novas regras, as atualizações. Depois que você segue esse processo do prévio, vai para a instalação, que é como se tivesse o empreendimento começando. Depois, a licença de operação, você provou que o empreendimento seguiu todos os procedimentos, a secretaria vai te dar a licença, é como se fosse a nossa CNH, por exemplo. Helena, vamos provocar o Gabriel agora. Vamos. Eu tô doidinha. A remuneração é melhor do que de professor? É isso! Olha, tem uma briga grande aí na classe, né? Os engenheiros ambientais gostariam, né? A gente gostaria que fosse melhor remunerado, mas eu venho aqui dizer, tristemente, que o engenheiro ambiental, em média, recebe mais do que um professor. Não gostaria de falar isso, eu gostaria que o professor deveria ter o melhor salário no nosso país. É porque o professor que formou o engenheiro ambiental. Cláudio, né? ele saiu da indústria da Silvamo, desde a startup, se não me engano. Isso, desde a startup, para poder ser um consultor Hoje ele é um autônomo. empresário, né? Hoje ele é empresário. Parabéns para ele evoluiu. Com certeza. Mas então, se você já fez essa pergunta, saiu de uma indústria, claro que tem vários fatores, N's, né? Mas você vê, pode ter certeza. Então, é um incentivo. É um incentivo, porque também agora, eu acho que para 20 de profissionais da área que realmente entende o assunto. Você recomenda a galera que vai estar nos vendo, nos ouvindo, participando conosco aqui no nosso podcast, né? O Cutia do Cerrado. Você recomenda essa juventude ir para essa área ambiental? Com certeza. Eu acho que o curso que eu fiz, eu gosto, né? Eu escolhi essa profissão já consciente disso, então é um curso muito bom. Além disso, eu acho que qualquer área ambiental, então você tem biólogo, você tem engenheiro florestal, geógrafo, eu acho que é uma área muito interessante, precisa de profissional. E se a pessoa gosta, né? É sonhador, a gente quer ver o nosso mundo melhor, se você quer ver o meio ambiente equilibrado. Outras gerações. Acho que vai, independente da sua formação também. Então, já trabalhei com administradores, com contadores que tinham essa vocação, que sempre se envolviam em projetos de meio ambiente.
Então, acho que é uma forma geral não da só sociedade, dessa né? área. A parte ambiental hoje em dia, né, o moderno, né, esse mundo moderno, não precisa ser um Uma profissional, formação, formação, áreas biológicas e Sim. exatas. Hoje, uma pessoa de letras, um Sim. advogado, um engenheiro civil, qualquer pessoa pode trabalhar na área Pode se ambiental. especializar nessa Isso, área. nós somos consultores ambientais, Sim. mas nós precisamos, por exemplo, eu como bióloga sozinha eu não consigo. Às vezes eu preciso de um advogado, preciso de um engenheiro. Então, hoje, monta uma equipe, né? hoje nós estamos com uma equipe de trabalho com um fim. Exato. Então, hoje sozinho é muito complexo Às essa vezes gestão. precisa de um apresentador de programa, Precisa de um comunicador, né, para levar a informação. Um jornalista. Vamos fazer a nossa Liga da Justiça do Agora Meio vamos Ambiente. provocar mais um pouquinho? Sim. Hoje eu estou querendo É o dia da provocar. provocação. O que você está achando dessa rota da celulose, com tanto dinheiro que vem, e nós aqui não vamos receber nada? Olha, eu vou ter que dever para você, porque assim, de fato eu vi o pessoal falando, mas essa semana eu não tive tempo para ler e acompanhar. E vou confessar que você está até trazendo uma novidade. Eu achei que, tipo, a gente estava na festa, a gente tinha sido convidado para a festa. Mas eu não sabia Três Lagoas. Aconteceu. Mas assim, eu acho que realmente Três Lagoas igual você falou, não dá para entender, porque a gente aqui é o polo, né? É a capital, o estado da celulose. Mas né? é mais ou menos aquilo que nós discutimos até agora, já no final do nosso bate-papo aqui. É o seguinte, o plano foi feito, né? O planejamento foi realizado, né? Então, foi dito desde o começo, por exemplo, do ponto de vista da 262, né? De que não iria duplicar de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo nesse momento, né? O planejamento estava feito de Campo Grande a Ribas do Rio Já Pardo. veio com essa determinação. Já veio né? com essa determinação. Aí tem a autoridade reclamando, sabendo que já tinha esse plano. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, deveria ter reclamado antes. no momento em que eles estavam confeccionando o plano. Agora nós vamos ter que correr atrás. Já perdemos. Você entendeu? Nós já perdemos, infelizmente. Já foi licitado, já tem uma empresa que ganhou a concessão da rota da celulose. E ela agora vai passar por inocência? A rota, ela contempla as BRs. MS 040. As BRs 267, né? Que é de Bataguaçu a Nova Alvorada do Sul. A 262 de Três Lagoas até Campo Grande, né? A MS 040, que é de Santa Rita do Pardo a Campo Grande. A MS 338. A MS 395. A MS... engloba também a BR 158. A MS 377, são várias... MS 040. A 040, você entendeu? Então, quer dizer, e outras vão ter que entrar nessa rota. Por exemplo, a MS 444, que liga Selvíria a MS 112, mais precisamente na região ali do Cazuza. Ela vai receber uma pavimentação, são 54 quilômetros. Ela vai ter que entrar. A MS 112, ela também faz parte desse processo, entendeu? Mas, especialmente, a 040... né? A MS040, a 267 e a 262 são as rodovias que mais precisam nesse momento de investimento. Desse apoio, né? Tá certo, desse apoio. Bom, estamos no final, Helena. Agora eu vou querer saber de você. Isso. O que significa esse sabão, essa planta, esse livro bonito aqui da Maria José Neto, Helena de Cássia. Olha aí a Otsuba aqui e a Ana Maria Rodrigues, que é a nossa amiga, Ana Maria Rodrigues, é essa? É professora da Unesp. É professora da Unesp. Então, o que significa esse negócio todo aqui? Olha, mulher você já sabe, né? Helena, então, nem se fala. Eu o acho que eu digo Manuel Carlos, né? Quantas Helenas, né? Eu gosto de identificar. Então, quando se fala de Instituto Cotia do Cerrado, porque eu estou atualmente como presidente, então eu gostaria de deixar assim, bem nítido que nós estamos prontos para o ESG. E ESG é a parte social, socioambiental e de governança. E para falar sobre um pouco vamos falar um pouco disso daqui, ó, que é mais curioso. Ó. Sustentabilidade, Gabriel. Você falou de óleos, né? Isso daqui é pré-histórico, tá? Então, é a parte físico-química e biológica
que a gente nada mais é do que reutilização de óleos. Era um resíduo e deu Isso, é um uma utilidade, né? subproduto, Subproduto, tá? né? Que tem valor e nós utilizamos. Eu trabalho com sabão há mais de 30 anos em dar aula na a parte de química, que eu falava assim, ó, vamos usar os ácidos, vamos usar a parte básica para formar o sabão. Aí nunca mais esquece. Em 5 minutos, resíduo de um dia anterior de óleos de pastel, né, que eu fazia pastéis, eu fiz isso daqui, ó, que eu usei óleo, usei água e usei a soda. Transformou isso daqui. E nada mais é que sustentabilidade. Sustentabilidade que não joguei os óleos no meu esgoto, que foi pro lençol freático. Nem na terra, Nem né? na terra. E aí, nem Helena, é outra. o seguinte, e esse sabão, ele pode ser utilizado para tudo dentro da casa? Tudo, tá? Esse sabão aqui, ó, eu aprendi a utilizar, vou ensinar depois vocês, tá? Fazer com polvilho. Então, com o polvilho, ele faz com que realmente forma melhor a parte da gliceria, que é a parte que fica bem glicêmico, Sim. sabe? Que fica aquela parte meio de lisura. Uhum. E esse daqui, ó, foi o Akira é meu marido, tá? Que fez com limão rosa. E ficou O dessa seu Zé que textura. levou Dessa pra cor, Esse é o ele. Zé, Fez ontem, Zé, João. Zé Lopes que O levou seu para Zé ele. Lopes que levou para ele e usou esse daqui. Então, sabão dá para fazer de qualquer forma. Dá para fazer com folha de mamão, Tem várias utilizar. misturas, E né? sem contar a parte econômica, que você está economizando em casa. Uhum. Porque um procedimento, uma receita, dá 32 barras disso daqui, ó. Nossa. Dá mais ou menos 5 pacotinho com 5 barras de independente da marca. Sabão para E meses. aí dá para você lavar roupa, dá para você lavar louça, dá para você limpar a casa, dá para você fazer detergente líquido. Só colocar uns pedacinhos com água e utilizar. Isso daqui é sustentabilidade, óleo não vai para o subsolo, não vai para o lençol freático. Esse daqui Muito bem. também, para a gente terminar rapidinho, meu amigo. Esse livro aqui tem quase 400 páginas. Nós lançamos em 2010, junto com a professora Neto, que é aposentada, no caso, a Maria José Neto, a Ana Maria da Unesp de Ilha Solteira. Isso daqui nós trabalhamos 5 anos naquela reserva do Exército, Legal. tá? E falamos em climas. Essa que fica aqui no centro da cidade, No né? centro da cidade. 5 anos nós trabalhamos ali para poder identificar todas as espécies como a parte de ser reutilizado essas espécies. Porque espécies de plantas ruderais é aquelas plantas que ninguém dá valor. E hoje eu lia a reportagem que dentro das rotas de caminhões, a parte de logística, Tem bastante. existe bastante plantas ruderais. Para que plantas ruderais? Ela ajuda no ciclo de abelhas. E a abelha, você sabe que é a grande Essencial pra vida. importância para a nossa vida. Sem abelha, nós não temos alimento, nós não conseguimos sobreviver. Então, nós temos um outro projeto, um outro podcast para falar sobre plantas Próximo ruderais. tema. O Já tá próximo definindo tema, o próximo tá tema. bom? Muito obrigada. Então, muito bem. Com essa apresentação da Helena Akira, né? E queremos agradecer aqui a presença do engenheiro o Gabriel Ramos de Lima. Um papo muito legal. Eu acho que nós precisamos De marcar grande um interesse, outro podcast. podcast, né, com o Gabriel para que ele possa trazer mais informações. Temos Né? mais Três bastante Lagoas temas. precisa disso. Então, desejo a vocês sucesso na trajetória de cada um. Meu muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pelo apoio. Estamos à disposição para bater mais papos aí. O Instituto Cotia do Cerrado agradece mais um podcast. Aqui, a difusora, o Cláudio, que é um parceiro, amigo, né? Que gratidão não tem valor, eu falo. O Lucas, tá? E você, parceirão. Gabriel, continua nos nossos sonhos, que são Bora. compartilhados por muito, Bora muito unir tempo. forças aí. Vamos unir força, que eu tenho certeza que nós estamos preparando para as futuras gerações. Ok. Ficamos por aqui. Meu muito obrigado a todos.